campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amados irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier e simpatizantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, Esquecimento do passado. Então vamos iniciar, né? O espírito não precisa se lembrar de suas vidas anteriores para tirar proveito das experiências adquiridas. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ter alguma utilidade. A lembrança de outras experiências provocaria graves inconvenientes, pois o reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados causaria problemas em nossos relacionamentos sociais e seria um grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer um ente querido, aquele a quem fizemos mal, seria um fator de desequilíbrio em nossa vida e dificultaria o exercício de nosso livre-arbítrio. O espírito, frequentemente, renasce no meio onde já viveu e mantém relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que a elas tenha feito ou sofrido. Se alguém pudesse reconhecer a quem odiou em uma vida anterior, esse ódio poderia despertar outra vez, ou essa pessoa poderia sentir-se humilhada diante daqueles a quem tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o que é necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, retirando-nos as lembranças do passado que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. O homem traz ao nascer as experiências que adquiriu em vidas anteriores. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi ou os erros que cometeu. Se estiver sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais mostram o tipo de fraqueza que o induziu ao erro, indicando que deve ser corrigido em si mesmo. É nisso que o homem deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que já foi corrigido nenhum traço restará. A voz da consciência adverte o homem do bem e do mal, para que ele possa tomar sempre boas resoluções. Ele dá forças necessárias para resistir às más tentações. O esquecimento das vidas anteriores ocorre somente durante o período em que o espírito está encarnado. Quando retorna ao plano espiritual, ele adquire gradualmente as lembranças do passado. A interrupção dessas lembranças é apenas temporária, semelhante ao esquecimento que sentimos durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos nos dias anteriores. Não é somente depois da morte que o espírito retoma as lembranças do passado. Na verdade, ele nunca as esquece. Quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, sabe por que sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. O homem pode adquirir novas forças durante o sono, se souber aproveitar os momentos em que seu espírito está separado do corpo físico. Ao despertar, ele guarda leve lembrança que se apagará no decorrer do dia, para não lhe causar sofrimentos e não prejudicar suas relações sociais. Que lindo, né, meus irmãos? O esquecimento do passado. Às vezes eu fico pensando, né, quantas pessoas às vezes querem saber, quem elas foram no passado, né, se são descendentes, se foram pessoas famosas, pessoas importantes, né? E na verdade, por isso aqui a gente está vendo que isso não tem essa necessidade, né? Porque o que nos explica, né? Essa passagem do Evangelho, que aquilo que nós tivermos que lembrar, nós vamos lembrar. E aqui fala também, ó, que nós temos a voz da nossa consciência que nos ajuda, né? E uma outra coisa que a gente pode observar são as nossas tendências também.
Todas aquelas tendências, muitas vezes negativas, elas nos mostram o que nós fazíamos antes em outras encarnações, né? Então, a gente tem que nós temos que sempre nos observar aquelas tendências que nós temos e procurar corrigi-las, para que na próxima vida a gente consiga vir melhor ainda, né? Porque essa é a nossa melhor encarnação, né? Essa nós estamos muito melhores que as anteriores, né? E por isso nós temos essa consciência que quando nós fazemos alguma coisa que não é muito boa, ela nos pesa, ela nos avisa, né? Ela nos mostra que aquilo não tá certo, que tem alguma coisa errada, aquilo nos incomoda. E nós temos que observar isso, porque quando isso acontece é porque a gente tem que ficar atento e tentar modificar aquilo ali que não é uma coisa boa, né? E eu me lembrei agora também, esses dias eu estava vendo um vídeo do Haroldo em que ele falava que as reencarnações, né, e o fato da gente esquecer o nosso passado, tudo isso é um convite de Deus à nossa renovação. Por quê? Quando a gente reencarna, que começamos a passar pelas coisas da nossa vida, que estamos na nossa família, né? Se nós lembrássemos de quem eles foram na nossa vida ou do que nós fizemos para eles, a nossa convivência talvez fosse muito problemática, a gente não conseguiria talvez nem olhar para eles, né? Por quê? Porque nós lembraríamos o que nós fizemos para eles ou o que eles fizeram para nós, né? Em outra vida. E isso não é o fato da gente lembrar, isso não é importante. Por quê? Porque nós estamos aqui juntos para uns ajudarem os outros, né? Para nós aprendermos a nos perdoar e para aprendermos uns a ajudar os outros na sua caminhada. Porque nós viemos todos aqui para progredirmos, nós temos que evoluir. E essa é a lei, nós vamos progredir sempre. Podemos ficar estacionados, mas nós vamos ter que progredir em um determinado momento. E esse momento, nós temos que aproveitar esse agora, né? Esse é o melhor momento, né? Nós não sabemos o que será amanhã, então nós temos esse momento e todo momento da nossa vida nós temos que aproveitar ao máximo, né? Nós temos que procurar fazer todas as coisas da nossa vida com muita dedicação, com muito amor. Quando surgirem as tendências, né, que a gente sentir vontade de fazer algum mal, a gente observar nos nossos procedimentos alguma coisa que não é positiva, vamos nos esforçar para melhorar aquilo ali. A gente sabe que é difícil, né? A nossa caminhada ela é difícil, essas tendências elas são muito fortes pela questão material, né, que nos envolve. Mas nós temos que perseverar, nós temos que pensar que nós queremos ser melhores a cada dia. E isso vai começar por tudo que a gente fizer. E não interessa o tamanho do que a gente fizer, né? O importante é que tudo que a gente vai fazer, a gente faça com muito amor, com muita dedicação, com muito envolvimento, se doando para aquilo ali, né? Não importa se é uma comida que eu vou fazer, né, para nossa família ou para outras pessoas, que a gente consiga fazer aquilo com amor, com atenção, envolvendo, porque essa energia, esse amor que a gente vai colocar, ela vai se espalhar. E nós vamos estar nos melhorando, né? Nós vamos estar crescendo, nos desenvolvendo. Se for um prédio que eu for construir também, né? Se eu for trabalhar na construção daquele prédio, que coisa linda isso. Cada um, nós precisamos uns dos outros, todos trabalhamos juntos. Então, nós temos que dar valor para aquilo que a gente faz. Se eu for um coletor de lixo na rua, que coisa linda isso. Imagina se a gente não tivesse eles, o que seria de nós, né? Então, nós temos que também observar essas pessoas, dar atenção para elas quando nós tivermos oportunidade, né? E muitas vezes a gente vê essas pessoas que às vezes fazem alguns serviços que aos nossos olhos parecem muito simples, com um amor tão grande, com uma alegria, e é isso que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender a ficar alegre, a nos dedicarmos, a fazermos tudo que nós fizermos com todo o amor que nós conseguirmos, né? E isso, na medida que a gente for fazendo, ele vai aumentando, a gente vai conseguindo fazer cada vez melhor, né? E pensando nisso, eu procurei também no Livro dos Espíritos, né? Nosso também, de Allan Kardec. Aqui tem duas questões que falam
sobre o esquecimento do passado. Aqui explica um pouco mais, eu vou ler para nós, tá? Então diz assim, na questão 392 do Livro dos Espíritos. Por que o espírito encarnado esquece o seu passado? O espírito encarnado não pode e nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer que seja assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, assim como aquele que passa rapidamente do escuro para a luz. O esquecimento do passado faz com que ele foque sua vida no presente e tenha mais confiança em si mesmo. 393. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que foram esquecidas? Se ele pudesse lembrar das dificuldades pelas quais passou, e isso lhe servisse de lição, seria bem mais aceitável. Mas a partir do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Assim o homem está sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então é sempre uma renovação, um recomeço, né? E a resposta vem para nós dizendo assim, ó, a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor entre o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele pudesse lembrar de todo o seu passado? Quando o espírito retorna ao mundo espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia ter feito para evitá-las. Compreende que é justa a posição que ocupa no mundo dos espíritos e busca então uma nova existência onde poderá reparar os erros que cometeu na existência que ora termina. Assim, escolhe provas semelhantes às que não soube vencer, ou lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento. Pede aos espíritos superiores que o ajudem a ter êxito na nova tarefa que terá pela frente, porque sabe que o espírito lhe será dado por guia nessa nova existência, tudo fará para ajudá-lo a reparar seus erros, dando-lhe uma espécie de intuição sobre as faltas cometidas em existências anteriores. Então a gente vai perceber, a gente vai sentir, às vezes a gente ouve até parece que uma vozinha falando no ouvido da gente, né? A gente tem que prestar atenção nisso, porque pode ser essa intuição, ou a nossa consciência nos dizendo, né, não faz isso, ou pode fazer, né, ou alguma coisa que nos indica que a gente está querendo fazer alguma coisa que a gente não deveria, e daí a gente tem que pensar, bom, isso aí não, se vai ser bom só para mim, se vai ser bom só para mim, não é bom para todo mundo, então não se deve fazer, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso, né? Essas coisas que às vezes a gente tem vontade de fazer, se aquilo ali é uma coisa positiva ou não, se vai só beneficiar uma pessoa ou se vai beneficiar muitas pessoas, daí é uma coisa boa, mas só uma não vai ser uma coisa boa. E às vezes são coisas que são negativas mesmo, que a gente só de pensar nelas a gente já sabe que não deve fazer, né? Então, continuando, ó, essa mesma intuição chega até vocês pelo pensamento, pelo desejo de fazer o mal, olha, que com frequência os atinge e ao qual resistem instintivamente, atribuindo essa resistência, na maior parte das vezes, aos princípios recebidos pelos pais, amados pais, né, que estão conosco e nos ajudam nessa caminhada. Entretanto, essa resistência é a voz da consciência, que se manifesta como uma recordação do passado, advertindo-os para que não cometam as mesmas faltas. Se nessa nova existência o espírito suportar as provas com coragem e resistir às más influências, ele se elevará e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando retornar para o meio deles. Então, se a gente conseguir, se a gente perseverar e conseguir vencer essas tendências que nós ainda temos, nós vamos conseguir evoluir, nós vamos estar cada vez mais próximos do nosso Pai amado, né? E aqui tem um comentário de Kardec muito importante, ó, diz assim: se não temos, durante o período em que estamos encarnados, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em existências anteriores, temos pelo menos a intuição disso. A gente não lembra, mas a gente sente, a gente sabe, isso aqui, poxa, eu tenho tendência a fazer isso, então
Então tem que cuidar para eu não fazer isso aí, porque me dá vontade de fazer. Um exemplo assim, se eu gosto muito de beber bebida alcoólica, daí me dá uma vontade de beber, mas eu penso, poxa, mas isso aí não é uma coisa positiva para mim, né? Então eu tenho que resistir a isso. Essas tendências que podem prejudicar a nossa saúde ou prejudicar as pessoas que estão próximas a nós temos que resistir e pensar que isso aí está nos avisando que a gente tem que resistir aquilo ali, né? As nossas tendências instintivas são as lembranças do nosso passado, ó, as quais a nossa consciência, que representa o desejo de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então aqui nós já não queremos, nós já estamos tentando ser melhores, então nós temos que procurar resistir. E nós vamos conseguir, pode demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguindo resistir aos poucos, porque a gente já está reconhecendo tudo isso, né? E a gente já está percebendo, e a gente ouve aquela a vozinha da nossa consciência, a nossa intuição, e nós vamos conseguir perseverar, né? Aos pouquinhos, né? A gente sabe que demora, vai ser aos pouquinhos, mas vamos nos esforçar para que nessa encarnação a gente consiga já sair daqui muito melhor que antes, né? Então vamos persistir, vamos perseverar, mesmo que a gente caia, vamos levantar e vamos continuar para a gente sair dessa nossa encarnação muito melhores do que entramos aqui, né? Porque nós já estamos muito melhores, é só querer mais, né? Então, irmãos, agora vamos fazer as nossas preces e irradiações, tá? Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, dos sofrimentos, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor,
por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site